Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Recentemente a internet está bombando, né, com uma nova ferramenta que surgiu, que é o Chat GPT. Eu não ia falar sobre isso, que está todo mundo falando sobre isso, já está um saco já, mas recentemente eu vi um conto do Isaac Asimov que eu achei muito legal, aí não tive como deixar passar. O que é o Chat GPT? É basicamente uma ferramenta que usa a inteligência artificial para poder criar textos, roteiros, histórias, imagens e tudo mais. Por que ele é revolucionário? É porque, vamos dar um exemplo, vamos dizer que você tem que fazer um trabalho sobre o Império Romano. Na minha época, eu tinha que pegar algum livro para poder fazer essa pesquisa. Às vezes eu não tinha o livro em casa, então eu tinha que pegar com um familiar, ou então ir na casa de um vizinho. Se não tivesse, eu tinha que ir até uma biblioteca, ou então na antiga Casa do Futuro, que era uma espécie de lan house do estado, né? Para você poder fazer as pesquisas lá, anotar tudo na mão, comprar folha no papel massa, fazer todas essas anotações, fazer o trabalhinho e entregar. Era uma saga. Hoje em dia, a criança, basta ela jogar lá no chat GPT, queda do Império Romano, que o chat GPT ela vai produzir um texto e vai trazer esse texto para a criança. E não vai ser plágio, porque é o próprio chat GPT que vai produzir o texto. Quanto mais informações você colocar lá, mais específico esse texto vai vir. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa coloca: eu quero um texto com 20 páginas falando sobre a queda do Império Romano a partir da perspectiva do historiador Eduardo Ginsburg, e o GPT ele vai criar o texto a partir disso, ele vai produzir um texto específico para você, entendeu? Então, quanto mais informações, quanto melhor for a sua pergunta, mais específico o texto vai ser. Não vai ser plágio, porque não vai ser alguém que escreveu, ele não vai tirar esse texto de outro texto da internet, e ele vai produzir esse texto, uma resposta prontinha para você, entendeu? Basta a criança dar 3 cliques e o trabalho está pronto. Por isso que ele acaba se tornando revolucionário, entendeu? Ele é diferente do Google, por exemplo, que o Google ele vai trazer centenas de textos que outras pessoas produziram. O chat GPT ele produz o texto praticamente fazendo as próprias correlações, entendeu? Por isso que, por mais incrível que se pareça, essa tecnologia ela já tinha sido idealizada pelo Isaac Asimov na década de 50, entendeu? Se você não sabe quem foi Isaac Asimov, ele simplesmente é o maior escritor de ficção científica do século XX, entendeu? Muita da tecnologia que a gente tem hoje, no passado ela era tida como ficção científica. Por exemplo, vamos dizer que você voltasse no século XV. Você pega um cara do século XV e traz ele para o nosso tempo atual. Esse cara do século XV, perceba que esse indivíduo ele está antes da Revolução Industrial. Ele não conhece o navio a vapor, ele não conhece o barco a vapor, ele não conhece o que dirá a internet. Então, para esse cara ver alguém se comunicando através de videochamada ou por telefone, para ele tudo isso vai parecer magia, porque no mundo dele, na realidade dele medieval, nada disso seria imaginável. Os historiadores vão chamar isso do limite do pensável, né? Que é geralmente é um conjunto de ideias que circulam no tempo. E por que a ficção científica é legal? Porque normalmente a ficção científica ela extrapola esse limite do pensável. O que para aquele cara pode parecer bruxaria há um tempo, no século XV, hoje em dia a gente sabe que é tecnologia, entendeu? Por isso que acho que Isaac Asimov ele vai se tornar ele se torna tão relevante para o nosso tempo, entende? Porque os caras que produzem ficção científica normalmente eles estão sempre antenados, pensando fora da caixinha e vislumbrando o que pode acontecer no futuro. Eles, de certa forma, eles rompem esse paradigma do limite do pensável, eles rompem, de certa forma, a época e conseguem imaginar o que pode vir a ser. Muitos cientistas acreditam que as coisas que a gente vê hoje como ficção científica, no futuro vão se tornar reais, possíveis. Há um tempo atrás, por exemplo, chamada de vídeo era um lance de ficção científica, de Star Trek, por exemplo. Hoje em dia é uma coisa comum, normal, entendeu? Então, cara, eu acho que a ficção científica ela se torna legal e relevante por isso. Ela vai dar sempre pra gente um vislumbre de possibilidades que a gente pode alcançar, entendeu? Coisas que hoje podem ser ficção científica pra gente, amanhã pode se tornar uma realidade.
Coisas que Isaac Asimov, na década de 50, estabelecia como ficção científica, hoje são coisas comuns no nosso cotidiano, entendeu? Por exemplo, a gente está num passo de novo disruptivo de tecnologia, porque agora você tem 5G, você tem o chat GPT disponível para o público usar. Esse tipo de inteligência artificial de chat sempre houve, quer dizer, já tem há um certo tempo, mas agora está disponível para a gente, entendeu? E quem foi Isaac Asimov? Ele foi um cara que nasceu em 1920. Ele nasceu na antiga República da União Soviética, mas por conta da Guerra Civil Russa, da Revolução Russa, ele se muda com a família dele em 1922 para Nova York. Ele vai para o Brooklyn, né? Cidade do Cristo. Ele se torna um professor, ele escreve mais de 500 livros, entendeu? E milhares de contos e ensaios. E a última pergunta é o ensaio que ele mais gostou, entendeu? E eu, cara, achei muito legal. O meu primeiro contato com o Isaac Asimov foi através de uma série da Apple chamada Fundação, que eu acho que é a obra principal dele, né? Fundação. E Fundação ele tem uns conceitos que eu achei muito legais na época. Por exemplo, a Fundação ele se passa no ano de 10.000 depois de Cristo. E lá você tem o Império Galáctico. O ser humano ele conseguiu fazer as viagens interplanetárias, ele colonizou toda a galáxia, entendeu? E ele está tão distante do espaço-tempo, ele está tão distante e colonizou tantos mundos que eles não sabem mais qual foi o seu ponto de origem. Eles cogitam que há muito tempo atrás eles partiram de um planeta chamado Terra, mas eles não sabem, eles esqueceram a origem deles porque eles estão tamanha a expansão que a humanidade alcançou com relação a colonizar outros mundos, outros planetas, né? Outro conceito que eu achei bem legal nessa série foi o conceito de dinastia genética. O Império é uma pessoa que fez vários clones genéticos, ou seja, é uma pessoa que vai se clonando. Então, ao mesmo tempo, tem 3 pessoas governando, que é uma criança, um adulto e um velho. A criança está aprendendo com o adulto a governar, o adulto está governando e o velho aconselha o adulto. Então ele se perpetuou através dos séculos, porque é o mesmo Imperador Galáctico, entendeu? Ao longo do tempo. E pensando em realidades, né, fora da nossa, pensando em colonização interplanetária, você sempre levanta aquela questão, né? Será que existe vida consciente em outros planetas? Isso é discussão sem fim. No caso, e se há vida consciente em outros planetas, eles são como nós, entende? Se eles têm mais tecnologia do que a gente, porque se a vida for consciente e eles têm tecnologia ao ponto de nos alcançar aqui ou não, entendeu? Se eles forem mais inteligentes do que a gente e tiverem o mesmo senso moral que a gente tem atualmente, a gente está ferrado. Porque toda vez que na história da humanidade que o ser humano teve contato com outra tribo, com outro povo, ou com outra civilização, a civilização mais forte oprimiu, escravizou e explorou a mais fraca. Então, se houver esse tipo de vida e eles forem tão inteligentes quanto a gente está enrolado. Se eles forem inferiores, eles que estão ferrados, porque se a gente encontrar, a gente vai explorar, vai atacar e vai acabar escravizando eles, né? Porque isso é um padrão na história da humanidade. E essa é uma discussão que não tem fim, e ela voltou a ficar forte recentemente por conta do relato de avistamento, né, de objetos não identificados. Obviamente esses objetos são mais para balões de espionagem do que outra coisa, mas essa é uma discussão que não parece não ter fim, cara. Se existe ou não vida em outros planetas, entende? E vida inteligente, vida consciente, né? Se essa vida consciente, se eles têm tecnologia avançado o suficiente para chegar até aqui ou não, entende? Se houver vida inteligente também, se eles não tiverem tecnologia para vir aqui, a gente também estaremos incomunicáveis. Agora, se eles forem inteligentes, tiverem tecnologia suficiente para fazer esse tipo de viagem interplanetária, e se a moralidade deles for superior à nossa, eles não vão ter interesse nenhum de vir aqui, porque eles vão olhar para cá e, cara, olhar para o planeta Terra, ver o que a gente faz com a nossa própria raça, eles vão falar, pô, isso aí é periferia do mundo, não vou querer passar lá nunca. Fala, filho, não passa lá não, que lá é barra pesada. O planeta Terra, aquela bolinha azul ali, barra pesadíssima, os caras lá são loucos. O que a humanidade faz consigo mesma é um absurdo, entendeu? Na perspectiva de C.S. Lewis,
ele até cogita a possibilidade de haver vida inteligente na criação, né, em outros lugares. E ele parte do seguinte princípio, ele usa até uma analogia das 99 ovelhas e da ovelha perdida. Ele coloca que a ovelha perdida seria a raça humana que se desgarrou, né, do rebanho e por isso precisou do Salvador vir até aqui resgatá-la, porque nós, de certa forma, fomos os únicos que nos desviamos do plano original e, de certa forma, a Terra estaria em uma espécie de quarentena por conta disso. Mas na perspectiva de Isaac Asimov, em Fundação e nesse conto A Última Pergunta do Mundo, nós estamos sós, entendeu? E eu particularmente eu acredito mais nessa teoria, que a raça humana é uma raça única que despertou a consciência, a única raça da criação que teve a consciência despertada pelo Criador, e nesse sentido, essa é a nossa imagem e semelhança com relação a ele, né? E a partir daí, a vastidão do cosmos foi feita para justamente o homem crescer e se multiplicar, entendeu? Que a Terra seria o ponto de origem, mas que de certa forma nós iríamos explorar e conquistar outros mundos, outras partes da galáxia, né? Porque senão a morte, o homem continua a crescer, expandir e viajar por aí, entendeu? Isaac Asimov, ele mais ou menos ele tinha essa mesma perspectiva. Tem gente que tem uma perspectiva negativa do futuro, mas ele tem uma perspectiva muito positiva do futuro, entendeu? Eu, por exemplo, eu cresci vendo Exterminador do Futuro 2 e Skynet. Então eu sempre olhei para a tecnologia com uma certa desconfiança. E Exterminador do Futuro 2 é muito bom, para mim é um dos melhores filmes de ação que existem. Mas eu sempre olhei para a tecnologia com muita desconfiança, entendeu? Por exemplo, lá no finalzinho, início dos anos 2000, quando eu vi na rádio que os celulares iam ter GPS e sistema de localização, eu fiquei horrorizado, porque eu pensei, cara, como as empresas privadas ou até mesmo o governo vai saber onde é que eu estou o tempo todo? E eu via isso no meu antigo Discman, né? Pra você ver como é que eu tô velho. Eu ficava vendo isso, ficava horrorizado com isso. Falei, cara, você vai perder a sua privacidade, você vai perder a sua liberdade. E hoje eu tô aqui feliz da vida pedindo meu iFood usando o GPS, pedindo meu Uber no GPS. Então, quer dizer, às vezes a gente tem uma perspectiva negativa com relação ao futuro, mas pode ser que a tecnologia de fato facilite a nossa vida e venha nos ajudar, né? Talvez a gente não caminhe necessariamente por uma distopia, ou não. Mas Isaac Asimov ele tinha uma perspectiva muito positiva com relação ao futuro. Ele achava que a humanidade poderia conviver muito bem com a tecnologia e com a robótica. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com Isaac Asimov foi no filme Eu, Robô. Né? É um texto do Isaac Asimov, entendeu? Lembra aquele filme com o Smith, do Robô? Então, lá você tem as 3 leis da robótica que foram desenvolvidas pelo Isaac Asimov, que é a primeira, os robôs eles não podem fazer o mal ao ser humano. A segunda lei, que eles devem obedecer aos seres humanos desde que não viole a primeira lei. E a terceira, que os robôs eles têm que se autopreservar desde que não viole as 2 leis anteriores, entendeu? Então essas 3 leis da robótica seriam mais ou menos como se fossem os 10 mandamentos dos robôs. Que os 10 mandamentos são uma espécie de lei moral que Deus criou para o ser humano para que a máquina humana pudesse conviver bem com relação a Deus e com relação ao próximo. Tanto é que os primeiros mandamentos são a relação do homem com Deus e os outros mandamentos são a relação do homem com o homem. Então, as 3 leis da robótica funcionariam nesse sentido. Seriam um código de conduta para as máquinas conviverem bem com relação ao seu criador, que são os humanos, né? E com relação a elas mesmas, entendeu? Jesus vai sintetizar os 10 mandamentos e amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Seriam as instruções para uma máquina humana viver bem, viver em harmonia com Deus e com o próximo, entendeu? E a última pergunta é um conto muito legal porque ele vai falar justamente, é quase uma profecia do Isaac Asimov para o nosso tempo, entendeu? A última pergunta ela foi feita no ano de 2061 e foi uma espécie de brincadeira. Foi feita por um computador, uma inteligência artificial chamada Multivac, que era um grande computador que ele automaticamente se alimentava de dados, mas ele se ajustava, ele se criava, ou seja, ele mesmo se atualizava, né, sozinho, com base nas informações que ele ia recebendo, com base nos dados que ele ia recebendo. Surge uma primeira questão. Eles precisam de energia para exploração espacial, entendeu? Eles começam a capturar. Aí o Multivac ele
cria uma solução. Ele começa a usar a energia do Sol, a energia capturada do Sol em escala planetária para poder viabilizar a exploração do sistema solar, entendeu? A gente sabe que a produção de energia, essa produção de energia ela passa a ser via fusão nuclear, né? Hoje a gente tem a produção de energia via fissão nuclear. O que é basicamente isso? É você pegar um átomo, por exemplo, um átomo de urânio, você parte esse átomo de urânio, nesse processo você libera energia e é assim que uma usina nuclear funciona, entendeu? Com base nessa produção de energia, mas é uma produção de energia que tem problemas, porque ela gera resíduos nucleares. Agora, a fusão nuclear, você pega dois átomos, por exemplo, e você forma um terceiro átomo. É assim que o Sol funciona. O Sol ele pega dois átomos de hidrogênio, funde e cria um átomo de hélio. Sendo que nesse processo você libera luz e energia, entende? E percebam que a luz e a energia, a luz principalmente vai ser um ponto muito interessante no livro. Por quê? Esse livro do Isaac Asimov, é um conto. Esse conto ele tem um final. Cara, eu fiquei perplexo com o final. Desde o Sonho de um Homem Ridículo de Dostoiévski, que eu fico tão de boca aberta com o final de um livro, igual eu fiquei com esse livro dele. Que eu tive que sentar e ficar processando, imaginando, porque é muito bom. Eu não vou contar o final aqui. Fica aqui uma leitura que é altamente recomendada, porque você encontra tanto, está em domínio público, né? Você encontra esse conto na internet, se você pesquisar. É a última pergunta, ou você encontra também até mesmo em áudio aqui no YouTube, entendeu? Mas voltando aqui à resenha do conto. Cara, como a Multivac, essa inteligência artificial resolve esse problema, as usinas de fissão de urânio que a gente tem aqui na Terra, elas se tornam obsoletas, porque ele consegue capturar a energia do Sol em uma energia limpa, boa, entendeu? E que permite você fazer as viagens interplanetárias. E a energia, aí surge a questão, ela é uma energia para sempre, eternamente? Não, porque tem a questão da entropia, que é basicamente o fim das coisas, é o desgaste das coisas. Você vai ficar velho, entende? Automaticamente você vai perder a força, você vai perder a vitalidade, você vai definhar até morrer. Isso vai acontecer com o Sol. Mesmo o Sol, mesmo que isso leve bilhões de anos, essa estrela tão vigorosa vai expandir, vai ficar uma anã pequena até que ele vai morrer e parar de produzir energia, entende? E o conto ele vai se desenrolar ao longo de milhões e milhões de anos, com a humanidade se desenvolvendo, essa tecnologia também, essa inteligência artificial se atualizando, se refinando, melhorando a cada ponto, e sempre com a seguinte questão, cara, a última pergunta é basicamente a seguinte, a última pergunta vai ser a seguinte, a humanidade ela vai conseguir reverter a entropia, o fim de todas as coisas? E a máquina sempre responde, dados insuficientes para uma resposta significativa. O livro ele vai se desenrolar todo em torno dessa pergunta e dessa busca por essa resposta. E o final é muito, muito, muito interessante, é muito legal. Então fica aqui uma recomendação de um conto curtinho, de repente pode servir até de uma porta de entrada para você conhecer um pouco mais da obra do Isaac Asimov, e fica aqui minha recomendação. Essa semana ainda eu volto com mais uma resenha do cristianismo puro e simples, né, para a gente continuar, senão a gente não vai terminar esse livro nunca. Então é isso, meus amigos. Forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.